Alexandre de Moraes apresentou uma tese para o concurso para uma vaga de professor titular da USP. Hoje ele já é professor associado da USP. Agora, não me pergunte como isso funciona, o que muda nessa história e por que ele está fazendo isso, porque eu não sei explicar. O fato é que nessa tese, que tem como título O Direito Eleitoral e o Novo Populismo Digital Extremista, Moraes afirma que o novo populismo digital extremista no Brasil usa métodos nazistas e fascistas e cita divulgação de notícias fraudulentas, corrosão da linguagem, ataque à imprensa, desinformação, etc. E pegando apenas essa afirmação e comparação com esses dois regimes, já é perceptível identificar dois problemas muito graves. Primeiro, no Brasil criminaliza-se qualquer tipo de apologia ao nazismo e ao fascismo, mas não se criminaliza nenhuma apologia ao comunismo. E por que eu falo isso? Porque o comunismo é um regime que matou muito mais pessoas do que todos os outros regimes ditatoriais do século XX juntos. Tem uma matéria da Folha de São Paulo de 1997 que traz a informação levantada por um jornal russo dizendo que o comunismo matou 110 milhões de pessoas. Aliás, o comunismo não apenas não é criminalizado no Brasil, o que deveria ser, como ainda é citado orgulhosamente por pessoas que hoje estão no poder. Lula mostrou-se orgulhoso ao dizer em um evento que ele foi o primeiro presidente do Brasil a colocar um ministro comunista na Suprema Corte, referindo-se a Flávio Dino, que diz abertamente ser comunista. Existe inclusive um partido comunista no Brasil, o PCdoB. E aí eu pergunto, por que, mesmo sendo mais letal do que todos os outros regimes ditatoriais do século XX juntos, a apologia ao comunismo não é criminalizada no Brasil? Agora, tem um segundo ponto muito grave nessa tese de Moraes. Ele associa o extremismo, mais especificamente no meio digital, ao nazismo e ao fascismo. Só que quando nós começamos a ligar os pontos, nós entendemos a quem Moraes está se referindo ao usar esses termos. Na aula que ele deu na própria USP na última segunda-feira, ele falou várias vezes em extremismo, só que ele sempre se refere ao extremismo de direita. E no mundo todo de uma extrema direita. Uma extrema direita, uns extremistas perceberem, por esses extremistas, na extrema direita norte-americana, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Esses extremistas os extremistas apostaram no quê? Vai haver um discurso desses extremistas contra a democracia. Analisando essa série de afirmações feitas por ele nessa aula e juntando com as argumentações que ele já tem feito há muito tempo sobre extremismo, é perceptível que, para ele, a existência do extremismo é apenas de direita. E pior, aquilo que ele considera como extrema-direita, seguindo a mesma narrativa usada pelo atual governo, por parte da grande mídia brasileira, é aquilo que na verdade é simplesmente a direita. Sendo mais específico, Bolsonaro, aliados e adeptos são considerados hoje no Brasil como extrema-direita. E essa é justamente uma estratégia comunista de uso de termos pejorativos na tentativa de desmoralizar adversários. Genocida, golpista, negacionista são exemplos de termos pejorativos usados intencionalmente ao distorcer os fatos para gerar essa desmoralização. E no caso do espectro político, o uso do termo extrema-direita age da mesma forma. Qualquer coisa que é chamada de extremista já soa como negativa. Enfim, voltando à tese de Moraes e simplificando o entendimento. Moraes associa o extremismo digital ao nazismo e ao fascismo. Analisando falas de Moraes em vários outros momentos, percebe-se que sempre que ele fala em extremismo, ele fala em extrema-direita. Analisando também essas falas em vários outros momentos, percebe-se que aquilo que ele chama de extrema-direita é, na verdade, a direita. Aqui no Brasil, o nome de maior representatividade é Bolsonaro, mas são incluídas aí nessa lista várias outras pessoas, como membros do partido de Bolsonaro, membros de outros partidos mais à direita também, e basicamente a grande parcela da população brasileira que compartilha desses mesmos princípios. Ou seja, toda essa gente, da qual eu faço parte, se você acompanha o meu conteúdo, você faz parte também, é associada por Moraes ao nazismo e ao fascismo em sua tese para a USP. E o que isso mostra? Um claro posicionamento político e uma clara atuação política por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que não poderia estar adotando essa conduta. É claro que qualquer pessoa, independente do cargo, tem suas próprias preferências, suas próprias opiniões e posicionamentos, mas o cargo que ele ocupa hoje não permite essa atuação política. A Lei nº 1079 de 1950, que embasa inclusive o pedido de impeachment contra Lula, protocolado há alguns dias, traz em seu artigo 39 que é um crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal
eleitoral, exercer atividade político-partidária. Atividade político-partidária é um conceito um pouco vago, mas não é necessário estar filiado a um partido político ou exercer algum cargo político para estar exercendo uma atividade político-partidária. Dentro do meu entendimento, por exemplo, o que eu faço aqui é uma atuação política, assim como seria a tese apresentada por Moraes. Portanto, dentro do meu entendimento, essa tese apresentada por Moraes embasaria um pedido de impeachment. Mas quem sou eu na fila do pão, não é mesmo?